Ele crê nisso. E ele acreditava, né, até o segundo livro, que em 2006 poderia acontecer essa terceira guerra mundial nuclear, né? Isso é interessante a gente citar, porque nos trabalhos do Daniel Mastral, ele dizia que a galera acreditava que 2006 seria o ano que o anticristo ia aparecer. Porque ele diz que o anticristo ia aparecer. Eu não me lembro quem que... Apareceu ou ia nascer? Não, nascer não. Ia começar a aparecer na mídia. Tá. Aí eu não lembro se Elon Musk começou a aparecer na mídia nessa época. Eu também não lembro. Donald Trump já apareceu com aquele programa lá, o Aprendiz e tal, né? Essas figuras mais... Eu não sei se o genro do Trump, que é o Jared Kushner, que a galera... Tô perguntando quem a galera acha que é o anticristo, né? Alguns caras acham que o Elon Musk está criando foguete, está criando carro elétrico, satélite, rede social, empresa que fabrica túneis e bunkers, né, que é a Boring Company, porque ele sabe desse segredo que a catástrofe está vindo para se preparar para se proteger. Ele crê nisso. E ele acreditava, né, até o segundo livro, que em 2006 poderia acontecer essa terceira guerra mundial nuclear, né? Isso é interessante a gente citar, porque nos trabalhos do Daniel Mastral, ele dizia que a galera acreditava que 2006 seria o ano que o anticristo ia aparecer. Então você fala assim, pô, 2006 tinha um negócio estranho, né? Dá vontade de voltar e... O que Deixa eu ver umas coisas estranhas, né? Você chegou a fazer esse Não exercício? fiz, cara. Porque ele diz que o anticristo ia aparecer. Eu não me lembro quem que... Apareceu ou ia nascer? Não, nascer não. Ia começar a aparecer na mídia. Tá. Aí eu não lembro se Elon Musk começou a aparecer na mídia nessa época. Eu também não lembro. Donald Trump já apareceu com aquele programa lá, o Aprendiz e tal, né? Essas figuras mais... Eu não sei se o genro do Trump, que é o Jared Kushner, que a galera... Tô perguntando quem a galera acha que é o anticristo, né? Emmanuel Macron. Não sei se em 2006 eles começaram a aparecer mais. Elon Musk onde estava em 2006. Coloca Elon Musk em 2006, vê se aparece alguma coisa que ele fez. Tem uma coisa estranha já... pensando em Daniel Mastral e essas coisas, porque ele diz que 666 dias antes do ano 2000, o cara que era o anticristo ia completar 27 anos. O Musk completou 27 anos exatamente em 1998. Não exatamente no mês, porque teria que ser em setembro, mas foi em junho, eu acho. Porque o aniversário do Musk acho que é junho ou julho. Cara. Mas ele fez 27 anos em 1998 ali, quase exatamente 666 dias antes do ano 2000. Na margem de erro. Então fica meio estranho, né? Total, né? E aí também, se a gente compara o Elon Musk com o código da Bíblia e esse Cryptos Conundrum, alguns caras acham que o Elon Musk está criando foguete, está criando carro elétrico, satélite, rede social, empresa que fabrica túneis e bunkers, né, que é a Boring Company, porque ele sabe desse segredo que a catástrofe está vindo para se preparar para se proteger. E ele está investindo em coisa nova agora, né? Em empresa nova. Tá direto, e empresa de energia, né, também. E agora o que eu achei interessante foi a história dele falar no Joe Rogan, insinuar que o Roadster, o carro novo, vai voar, né? Vai ser um carro voador, Ele insinuou que final desse ano vai... Carro híbrido. Terra e ar. Seria carro que voa, né? Apesar que ele fala muito também, né? Fala pra caramba. Pra Marte, não sei gogó violento, né? O cara tem um gogózinho. Estamos voltando pra Lua esse ano. Não, acho que ele não vai pousar, vai só dar um... não vai pousar. É só um rolé. Pô, que estranho, né, cara? Logo agora, né? E pouca gente tá falando sobre isso, né? Não tá tendo muita... Não tem muita repercussão, né? E aquela história, né, que eles dão, acho que 3 voltas na Terra, aí subindo, né, se afastando da Terra, na terceira pega o embalo. Estilingue e vai. Dá o estilingue, aí dá uma volta só na Lua e volta. Esse é o trajeto que eles vão fazer. Pô, deve ser meio decepcionante pros caras, né? Só ficar olhando ali, né? Igual aquele chinês olhando, né? Me avisa aí quando passar em cima de Nova York, não lembro? Exato. Me avisa, pô, não deu, você tava no banheiro, né? Aí tem o livro 3. Tem o Código da Bíblia 3, que aí acho que a galera falou, meu irmão, tu tá muito negativo. Você tá muito apocalíptico. Um pouco de positividade. Aí ele botou o Código da Bíblia 3 salvando o mundo, né? Para salvar o mundo. Não sei se tem, Homer, em português. A galera gosta de trilogia também, né? Trilogia é sempre padrão, né? Tem gente que extrapola, né? E vira tipo, Fundação 7, né? Ou 9, sei lá, né? E aquele... Pô, ia trazer aquele livro que você me indicou, cara. Esqueci qual era o nome. Fugiu com... Fala sobre o quê? Cara, é uma parada de fantasia. Vou ter que olhar aqui.
Não era a Guerra do Velho. Guerra do Velho eu comprei também. Guerra do Velho é Batalha bom. do Velho ou é Guerra do Velho? Guerra do Velho. É, não sei como é que os caras traduzem. Guerra do Velho já também. virou 2 trilogias já. Já? Já. 2? 2. Só livro, não... Só livro. Entendi. Mas estão fazendo filme também. Ou série. Aí tô procurando o livro Você não aqui. tá já falando do tem. Devorador de Estrelas, não, né? Não é esse não. Esse tá. Daqui a pouco tá Tá no uma cinema, parada né? mais fantasia, cara. Tô procurando... Aqui, ó. As Crônicas de Âmbar. Sim. Eu comprei o completo, cara. Eu também. 1.200 Pô, páginas. é um- Chegou o teu já? Já, cara. Meu chegou também. Só que aí eu fui viajar, falei, vou ter que comprar o Kindle também. Putz, porque não dá pra tem, levar acho aquilo que em viagem. Não tem Tem, isso eu no baixei, Kindle. eu Acho que só comprei. tem o tomo 1, não é Não, não? tem todo ele. Tem? todo ele, é. Em inglês? Não, tomo 1. Só o tomo 1. É, eu só tomo 1. Os outros não tem Não saiu no ainda. Kindle, é, pô. Bom, mas... Mas, demorar pra o terminar. tomo 1 tem em português mesmo, Tem. né? É em português. Né? No Kindle. Aí eu Como é tô que é a lendo- história mesmo? Eu não li ainda. É que assim, Amber seria o único planeta real. O resto é espelho. Inclusive a Terra é um espelho. Quanto mais distante de Amber, mais distante da realidade, ou do que é real. Maneiro isso, Então hein? os outros vão ficando distorções de Amber. Entendeu? Mas eles Tá seriam... tendo uma briga política por Amber. Mas eles seriam... A Terra seria uma simulação ou seria... Não, seria é um um planeta reflexo físico mesmo? É um planeta fixo, mas é um reflexo. Entendi. Quanto mais... É como se tivessem camadas de espelhos e cada vez mais distante o espelho vai ficando meio... Vai ficar meio... opaco, é igual né? uma Xerox, você vai tirando, vai exato, perdendo a... Exato. É, interessante pra Bem caramba. interessante. Então, achou o terceiro livro, Romer? Será que não tem em português? Se não tiver, bota em Deve inglês ser mesmo. mesmo, né? É, mete em inglêsão mesmo. Bible Code. Então, nesse aí, ele já publica mais por uma editora menor, independente, né? Que é o World Media. Acho que a galera não... Ela falou, tá bom, né, cara? já deu, você né? começou a falar Chega. negócio de ET, aí já falava que era Somebody Love esse código. Agora tu mete ET, a galera já... Tipo assim, vai andar com o pessoal lá do Discovery Channel, né? dos Aliens. a teoria dos antigos astronautas, né? Então ele vai tendo que ajustar algumas narrativas de bolada fora que ele deu, né? Porque ele falou que ia ter uma guerra nuclear em 2006, e aí não rolou. Olha lá. As novas revelações. Tenta dar afastar um pouquinho pra eu ler a borda ali, porque tá com 2 subtítulos, né? Consegue? Dar uma diminuídazinha? Cortou um pouquinho. Aí. As novas revelações e a salvação do mundo, Boa. Aí botou até um céuzinho, né? Fica uma coisa céu mais... azul. uma coisinha mais assim... Tipo aquele tela de fundo Do Windows. do Windows, né? E aí, o que ele faz? Ele dá uma contornada, porque ele falou que meio que o mundo ia acabar em 2006, não acabou, né? Até onde eu fiquei sabendo, só se a gente tá numa simulação, né? E aí, ele vai aprofundando esse código da Bíblia, só que nesse terceiro livro ele faz de uma maneira interessante, porque ele originalmente é um jornalista investigativo, então o livro tem esse clima, porque ele vai fazendo entrevista, viagem, conversando com o especialista, então ele tem uma atmosfera de thriller, assim, né? Que rola um mistério e tal, né? Então a mensagem central que ele fala o código da Bíblia diz que tá vindo uma catástrofe. Mas não é pra gente ficar depressivo, porque tem uma maneira de evitar. Então ele começa a dizer como o código da Bíblia poderia ser usado para evitar as catástrofes e não só para saber quando que um monte de gente vai morrer, né? E aí volta naqueles filmes também de catástrofe que a gente tava falando. Você viu esse Groenlândia 2 aí? Que Ainda não vi. Português Estava no cinema, né? Tá no cinema, né? Vou ver. Chegou a ver alguma coisa aí esse final de semana, ou semana passada aí? Só vi o filme lá, Qual? o que você indicou lá, o Bugônia? O que você achou? Que doido, velho. Gostou, não? Gostei pra Eu caramba. gostei Aquele demais, final é muito louco. Cara, né? minha filha tava assistindo, cara, aí já tava Aquele personagem principal é muito louco, né, cara? Ele tem uma cara de doido. E aquele outro... O amigo dele? O primo? Sei. É o primo dele, né? No filme, né? É. Acho que o cara é autista mesmo. Na vida real? O ator é autista, Mas é bom o filme. Porque eu falei, meu irmão, esse cara tá trabalhando bem demais, ele merece um Oscar. Só se ele for assim mesmo, acho que ele o ator é autista mesmo. Mas aquela atriz é muito boa, né, cara? Pô, cara. E ela, assim, né, fazendo papel, né, de rainha, Dorona, né, e tal, pô. É muito bom. E a fotografia também do filme interessante, cara. Muito legal. E aí eu tava contando a história, né, eu saí com a minha esposa, cheguei tardão. Bugônia. Cheguei tardão em casa, minha filha tava vendo o filme. Só que a gente tinha que dormir, que ia acordar cedo. Aí eu e a minha esposa...
pode parar, vai ter que ver o resto amanhã. Ela, não dá, falta só 20 minutos, eu vou ter que ver, eu tenho que ver. E ela viu? Viu, ela viu. Não, aí ela viu, eu já tava dormindo, ela voltou no meu quarto pra falar, caraca, que loucura. Ah, é? Acordou. Cara, porque o muito final é maneiro muito bom. esse filme, cara, muito legal. Você sabe quando eu olhei rápido essa imagem? É claro que eu não imaginei que era Emma Stone. Sabe o que eu achei que era? Ah, eu sei Você quem sabe quem é? Aquela que fez o... Fez papel de Lúcifer já, de anjo. Como é que é? A mulher grandona, ela né? é que meio andrógena. É. Sei quem é. Cara, eu vi um filme bom com ela e com o Michael Fassbender outro dia, que ele era um matador profissional. O filme começa, ele tinha que dar um tiro. Você viu esse filme? É, e ele erra, né? Ele erra. Cara, muito... Esse Você filme gostou? É o assassino, eu acho. Acho que é o assassino, né? Bom pra caramba esse Cara, me filme. amarrei nesse filme. É de diretor bom. Sim, eu esqueci quem é o do cara do diretor. Seven lá. Do Seven, né? É o... Como é que é o nome dele? David Fincher? David Fincher. David Fincher. É muito bom. Cara, esse filme. muito maneiro. O que eu fiz, cara? Eu ia viajar de avião. Aí eu falei, vou pegar os diretores que eu gosto, irmão. Aí peguei David Fincher, fui separando, baixando. baixei no iPad, né? Aí eu vi esse filme, me amarrei Vê muito. se é assassino mesmo, acho que é o assassino. É. Eu vi, eu e minha esposa, a gente fez aquele negócio de compartilhar o fone, né? Sei. No iPad, eu botei o iPad, aí ficou... E aí passa rapidão, eu botei né? na cadeira do meio e ficou os dois vendo ali, né? É, passa rapidaço. Quando você for viajar sozinho, eu te recomendo aquele óculos que projeta a tela no seu olho. Como assim? No óculos. Não é um conheço óculos, isso, não. Você ele tem é um isso? Tenho, é um óculos. Depois eu te passo. É um óculos escuro. Você pode deixar ele ou transparente para você andar e ver o negócio e o filme tá passando, ou deixar Doideira. totalmente preto. E você liga o celular, coloca Netflix, o que for, e ele vira como se fosse tela de cinema na sua frente. Assim. Sério, cara? É. Não conheço não, E aí pô. você pode deixar a tela fixa aqui e você vira a cabeça e tá parado aqui, ou ele vai com você aqui, assim. Caraca, que É doideira isso. Ó, o assassino. É. Aí tem uma reflexão filosófica, né? É. Ele vai falando, né? Como é ser um assassino e tal. Não posso errar. É, a maior preparação. É. Aí os caras tentam eliminar ele, né? Aí começa a história, né? Que ele quer Exato. descobrir quem que pediu pra eliminar, né? Aí vai longe. Pois é. É, não dei spoiler não, isso é logo no começo do filme. É um filme interessante aí, já que, né, daqui a pouco aí todo final de semana o cara senta diante da televisão e fala, Não sabe o que vai afinal, o assistir. que eu vou assistir, né? Tem muita coisa na minha fila aí. Então, voltando pro livro 3, ele fala de catástrofes iminentes, né? Então ele fala, aí ele já vai pra, como é que é? Armagedon, que agora ele fala impacto de um cometa. Pô, Ou então o Groenlândia, que é negócio de, parece que é cometa também, né? Que fica É. caindo um monte de cometinha e tal, né? Então ele começa a falar de impacto de cometa, impacto de asteroide, ameaça cósmica e tal. Ele fala de novo sobre guerra nuclear, que tá vindo uma guerra nuclear, possivelmente no Oriente Médio. Nessa eu até concordo com ele, que eu acho que vai dar uma zebra nuclear em algum momento lá no Irã. Aí vamos supor que daqui a um tempo dá. Aí o cara, não, o Daniel sai chutando também, tudo, Não, mas né? eu Aí falei- uma hora a acontece, gente teve um né? programa com. Teve um podcast com o Rock, ele falou que é inevitável, cara, a Terceira Guerra Mundial é questão de tempo. Mas ela começando no Irã? Não, vai acontecer. não, vai, E, tá vai, todo mundo se e, vai- preparando pra e a China vai invadir Taiwan. É questão de Eu tempo. Eles acho estão se que- preparando. Ah, Ele falou que 27 é pra ser 27. Sim. Ele já entregaram. Eu acho que na conversa de Trump com Xi Jinping, ele já entregou Taiwan já. É, também acho. Ele falou: ó, vamos fazer o seguinte, tu fica Groenlândia pra mim, Isso. Taiwan pra você, Venezuela. Deixa. América do Sul pra nós. Hemisfério ocidental É. é comigo, hemisfério oriental você divide com o Putin aí. Eu não quero nem saber. Seja Façam a. um rateio aí. É, não duvido. Tipo não. Portugal e Espanha, né? Tratado de Aqueles tudo isso. Que Espanha Essa se parte. deu mal pra caramba, né? Eu não sabia quanto tinha pra Não, lá. eu achei legal que Portugal foi empurrando a linha É. pra lá, né? Não, vou pegar mais esse pedacinho, né? Mas vamos falar da segunda vinda, podemos falar? Porque o próprio Jesus falou da segunda vinda. Quem mais falou sobre a segunda vinda? Olha, todos os apóstolos falam da segunda É. vinda. Pedro fala muito da segunda vinda. Paulo fala muito da segunda vinda. João escreveu o Apocalipse. Exato. Fala da segunda vinda. Gente, se você eliminar o aspecto profético da Bíblia, você tira 40% da Bíblia. Jesus falou muito sobre a segunda vinda. Então, tem muita gente... É importante você explicar isso, ô Vilela. Eu acho bacana a tua pergunta. Porque tem gente que fala, não, vamos falar só da salvação, porque falar da segunda vinda a gente não entende muito, não sabe quando é. Mas eu te pergunto uma coisa, você está assistindo uma novela.
Você gostaria de parar no meio da novela e não ver o fim? É claro que não. Um filme. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, todo o discurso dele... Não era o fim. Não era o fim. Todo o discurso dele é: eu vou voltar. E aí, não só quando ele morreu e ressuscitou, antes disso, ele já falava. Mas ali ele deixa claro que ele vai voltar. Entendeu? Lá em Mateus 24, 25, no chamado sermão profético, as últimas palavras de Jesus foi sobre a volta dele. Ele fala: assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele promete que ele vai voltar. Lá em João capítulo 14, está na ceia, né? Na última ceia, você deve ter ido lá no cenáculo, lá em Jerusalém. Será? No Monte Sião, deve ter ido. Ah, sim, Monte Sião. Perto ali do túmulo de Davi, Tá. sabe? Em cima, você deve ter subido ali, né? Aquele lugar onde tradicionalmente dizem que é tanto a última ceia como o lugar onde desceu o Espírito Santo. Que era uma casa que foi emprestada por um amigo de Jesus. Ele era provavelmente um essênio. E o bairro dos essênios era ali o Monte Sião. Bom, por que eu estou dizendo isso? Alguma coisa eu ia falar que me fugiu. Hoje a minha cabeça... O que você perguntou mesmo, Du? Eu perguntei dos sinais, né? Quem falou... Não, mas o que eu você queria falou dizer- dos apóstolos que já estavam avisando. Então, Aí falou da Santa Ceia, que foi nesse local. bom, Monte Sião. Jesus ele deixa claro que ele vai voltar. Por exemplo, lá no Monte das Oliveiras, quando ele começa a subir, os discípulos começam a ficar assim maravilhados. O anjo fala para eles: por que vocês estão assim tão maravilhados? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer aqui. Então está falando da volta dele. Então, Jesus, ele deixa claro que... lembrei. Obrigado, meu Deus. Porque era um argumento tão importante, ele fugiu, né? Tem que ficar um pouco mais atento, que às vezes eu estou perdendo aqui. Na última ceia, que está lá, que está expresso lá em João capítulo 14, tá aquele peso, né? É. Aquele peso, os discípulos estão vendo que a coisa provavelmente vai morrer. E aí ele começa um discurso lindo, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito. Eu irei, prepararei-vos lugar e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu estou indo embora, mas eu vou voltar. E eu vou buscar vocês para estarem comigo. Ele está falando do arrebatamento. Então, Jesus ele já começou a preparar os discípulos, porque ele estava achando que ele ia implantar o reino naquela hora. Né? No sermão de Mateus 24, eles estão primeiro lá na região do templo, né? E os discípulos olhando aquela coisa maravilhosa, e eles falaram: nossa, Jesus, que construção maravilhosa, né? E Jesus falou: pois é, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está profetizando o que aconteceria mais ou menos uns 37 anos depois. Porque em 70 depois de Cristo vieram os romanos e destruíram o templo. Só que aí eles falam: mas como assim? Quais são os sinais que hão de ser da tua vinda? Porque ele já está ali falando para eles que ele vai embora. Aí ele começa a dar os sinais. E na hora que ele começa a dar os sinais, ele fala de sinais da natureza, ele fala de sinais geopolíticos, de guerra contra guerra, ele fala de apostasia, de engano. Cuidado, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Entendeu? Ele começa a dar os sinais. E Vilela, hoje nós estamos vivendo numa época em que tudo está acontecendo. Quero até permitir aqui esse espaço e dizer que no dia 16 de outubro eu vou dar uma aula grátis no meu canal do YouTube, Lamartine Pozzella. É uma masterclass, a aula mais completa que eu já fiz. Eu contratei um cineasta para fazer, é uma coisa extraordinária. Sobre as 7 tendências que nós temos no fim dos tempos. E detalhe, sempre houve esses sinais. Algumas vezes tinham mais uns do que outros. Agora está tudo acontecendo junto.
Esse ano de 2023, eu nunca vi um ano igual a esse. Ah, é? Não, nunca vi um ano com tantas catástrofes que estão acontecendo. Olha, fogo em tudo quanto é lugar. No Canadá, no Havaí. Gente, coisa de louco. Incêndios. Entendeu? Incêndios na Europa. Falei do Canadá já, né? Terremotos em tudo quanto é lugar, cara. Enchentes aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tivemos o que eles estão chamando de a maior catástrofe ecológica de todos os tempos no Brasil. Então, assim, nós estamos tendo assim muitos sinais que estão acontecendo e todos ao mesmo tempo. Então, tá chegando a hora. Você não pode dizer exatamente quando, porque Jesus proibiu, ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele disse que era para você observar os tempos e as estações. E os sinais no Mar Morto? Sim, isso é maravilhoso também. No final dos tempos, o livro de Ezequiel diz que o Mar Morto, isso também é uma profecia linda, porque ele diz que o Mar Morto, ele voltaria a ter água potável, a ter água doce, inclusive peixes iam nadar nele e coisa e tal. Agora, detalhe, Ezequiel fala que a parte norte seria assim, mas a parte sul continuaria salgada. Agora, Ezequiel foi um profeta do exílio, nós estamos falando aí de 2.600 anos atrás. Naquela época, não existia a parte norte do Mar Morto. Era tudo uma coisa É só. uma coisa só. 50 anos atrás era uma coisa só. Quando é que o Mar Morto se dividiu em dois? Depois que Israel voltou para sua terra e começaram ali prosperar, muita gente, começaram a usar a água do mar da Galileia, o Mar Morto começou a secar. E na hora que ele começou a secar, ele se dividiu em dois. Hoje, inclusive, tem um canal que eles fazem entre a parte norte e a parte sul para que a parte sul não seque completamente. Mas se você olhar até na imagem do satélite, viraram dois corpos de água. E detalhe, na parte norte começaram a aparecer, veja, a água do Mar Morto está descendo cada vez mais. Então isso significa que já centenas de metros de um lado e de outro, onde havia água, não tem mais água. O que acontece? Aquela pressão daquela água sobre aquela terra não existe mais. Então, do subterrâneo, começaram a aparecer crateras com água doce, que começou a pressionar para fora. Não tem mais o peso da água empurrando para baixo, a água começou a vir de baixo para cima. Hoje já tem mais de 9.000 crateras, chamadas de bolaines. Essas crateras de água doce, algumas são gigantescas, já tem peixes nadando. Então, a profecia começou a se cumprir. Ainda diz lá no livro de Ezequiel que águas que correm debaixo do trono, provavelmente da fonte de Gihon, quando houver o terremoto que Cristo descer, vai descer pelo Vale de Cedron, como diz Ezequiel, e vai entrar pela parte noroeste do Mar Morto, e a água vai ficar doce. E ali vai ter, nas margens, vegetação, árvores. Hoje, nós estávamos agora em Israel, o ônibus parou, tinha famílias de viadinhos comendo ali, já está aparecendo vida ali num lugar que era totalmente desértico. Então, assim, as profecias começaram a dar sinal, sem contar as outras do ponto de vista geopolítico. Por exemplo, a guerra... Por exemplo, o livro de Ezequiel é lindo, né? No capítulo 36, Deus fala que vai trazer o povo de Israel de todas as nações da terra de volta para sua terra. Detalhe, ele não pode estar falando do exílio babilônico, que aconteceu aí no 6º século antes de Cristo. Por quê? Porque ele está falando que ia trazer o povo de volta de todas as nações. Então ele estava falando do exílio que aconteceu no ano 70 e depois no ano 135, quando o imperador Adriano expulsou os judeus e eles não puderam mais ficar na terra. Deus está falando, eu vou trazer o povo judeu de todas as terras de volta para a minha terra. E eles nunca mais vão sair de lá. Então, em 1948, se cumpriu essa profecia. Muita gente dava risada, dizendo, impossível, isso nunca vai acontecer.
37, Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel numa visão para um vale terrível, seco, cheio de ossos. E Deus fala para ele: Ezequiel, o que você está vendo? Um vale de ossos sequíssimos. Eles podem reviver? Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. Aí ele disse para Ezequiel: profetiza ao vale de ossos secos, voltem à vida. Aí ele profetiza. Aí começa a ver um barulho. Plim, 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 plim. Começa a ouvir osso batendo com osso. De repente um osso daqui vem, junta com outro aqui, e começou a juntar juntas, carne, pele, e de repente aparece um exército de pé. E Deus fala assim: esse exército é o meu povo, é a nação de Israel. Eu vou revivê-los. Agora, detalhe: o que aconteceu na época do Holocausto? 6 milhões de judeus foram mortos. E como eles eram encontrados muitas vezes? Em valas de ossos secos. Essa visão de Ezequiel 37 é a visão do Holocausto. Por causa do Holocausto, por causa do vale de ossos secos, o mundo ficou abismado. O mundo falou: meu Deus, não pode acontecer isso de novo. E aí a ONU, em 1947, em dezembro, decide voltar à partilha entre uma solução de 2 estados, né? Um estado palestínico e um estado judeu. Israel aceitou e os muçulmanos não aceitaram. Mas a moção foi aprovada, inclusive com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha. A ONU aprovou, mas não fez acontecer. No dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion junta uma série de pessoas, umas 300 pessoas ali na casa dele, e ele faz uma transmissão de rádio dizendo: hoje nasce Israel moderno. Como diz as escrituras, Isaías, pode uma nação nascer num dia? E Deus fala: pode. Assim será com Sião. E assim foi que aconteceu. No dia seguinte, estourou a Guerra da Independência. Uma guerra em que os judeus tinham minoria, não tinham armas, não tinham pessoas preparadas para lutar, e venceram a guerra. Em 1 ano e meio aproximadamente, eles conquistaram mais território do que eles tinham na partilha. Só que aquilo que você conquista por guerra é teu. Então Deus permitiu aquilo porque ele estava devolvendo de volta aquela terra para o povo dele. Ele prometeu em 36 que ele ia trazê-los, trouxe. No 37 ele mostra como ele ia trazê-lo. Depois de um holocausto, vales de ossos secos. Quando o mundo fala: não, esse povo não pode mais nada. E Deus fala: esse é o meu povo e eu vou revivê-los. Cara, você foi para Israel. É extraordinário, é uma nação inigualável. Uma inigualável. Tudo aquilo que você vê no deserto, sabe, florescendo, plantações. Tem profecia dizendo que o deserto iria florescer. Agora, não, mas isso foi o homem, irrigação gota a gota. Não interessa, Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Agora vem o 38 e fala de Gog e Magog. Que é, se você pega lá, todas aquelas nações que virão contra Israel, que vão atacar Israel, são as nações que estão aí. Gog, Magog é Rússia. Pérsia é Irã. Então tá tudo ali. Turquia, Rússia. A China também ou não? China não está lá, embora alguns afirmem que Magog também é China. Império do Leste, alguma coisa assim, não tem alguma coisa? Isso é no Apocalipse, é outra coisa. Tá. Mas essa guerra de Gog e Magog é uma coisa tão extraordinária, porque se você pegar o Flávio Josefo, ele fala que os Magogians são os sítios. Quem são os sítios? Ou citas, como está na Bíblia? É o povo das estepes, é a Rússia. Então, quando você pega... Eu tenho um vídeo no YouTube, se alguém quiser, tiver interesse de ver quem é, porque lá eu falo cada um daqueles nomes diferentes, eu mostro historicamente quem é. Entendi. Entendeu? Todas as nações que estão lá e que a Bíblia diz que vão invadir Israel são aliadas hoje. E contra Israel. Agora, detalhe, Vilela. Detalhe. No tempo em que Ezequiel escreveu, quem foi o povo que permitiu que Israel voltasse da Babilônia?
foram os persas. Ciro, o grande Ciro, imperador persa, foi ele que destruiu a Babilônia e foi ele que permitiu que o povo judeu voltasse. Então ele é um grande aliado. Só que esse Ezequiel, quando ele profetiza para o que vai acontecer no futuro, ele diz que os persas serão inimigos. E quem é o maior inimigo hoje do Irã? Desculpe, de Israel. Irã. É o Irã, não tem outro inimigo. Agora, alguém vai dizer, não, mas hoje o Putin está fazendo acordo com Israel. Agora. Tem até um amigo que é judeu, né? Um colega, nem o conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que me segue, diz que gosta muito de mim. Um dia ele me questionou. Ele falou, escuta, mas o Putin está fazendo acordo com Israel, tá tendo uma boa relação. Eu falei, meu amigo, eu não estou dizendo que é o Putin, eu sei quando vai ser. Eu só estou dizendo que em algum momento você pode ter certeza que a Rússia vai se voltar contra Israel e vai invadir, juntamente com todas essas nações. Aí eu até falei, assista o meu vídeo que você vai ver. Aí ele, não sei se assistiu, mas ele falou que iria ver. Então, assim, o que eu vejo do ponto de vista futurístico para Israel, eu vejo um momento em que Israel está se tornando cada vez mais, eu não diria indefeso, porque Israel é muito poderoso, né? Israel tem tecnologia, eu acredito que tem bomba atômica, eles não dizem que tem, mas todo mundo sabe que tem, né?